Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Boa noite, gente! Sejam bem-vindos aqui à nossa sala de destaque. Seu sábado seja maravilhoso, viu? Muito bom ter você aqui. Já avisa a todo mundo que nós estamos chegando hoje para falar sobre direitos, deveres. Tem civil, tem digital, tem trabalhista, tem médico, família, muita coisa legal. Então, se você acha que esse tema pode interessar alguém, interessa a todos nós, né? Porque nós passamos por isso o tempo todo. Às vezes numa separação, às vezes exigindo algum direito do teu filho na escola, às vezes um hater no digital, às vezes uma compra que você fez e não foi entregue, uma fraude, um golpe, enfim, é muito assunto que eu tenho certeza que interessa a todo mundo. Então, fique sintonizado aqui na TV Aparecida e no nosso programa. E assim, gente, eu estava pensando sobre isso, que na verdade, fazer valer o nosso jeito de ser é um exercício diário de coragem, né? A gente falando em, de repente, ir atrás de uma fraude, de um golpe, colocar de verdade os nossos deveres, mas também os nossos direitos ali. Então é ter coragem de não se moldar demais, de não silenciar o que pulsa no nosso coração só para caber em lugares que de repente não nos representam. Os nossos valores não foram feitos para ficarem guardados num discurso bonito, não. Eles pedem ação. Eles aparecem naquelas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como a gente trata as pessoas, no respeito que nós temos por nós mesmos e pelo outro, mesmo que ninguém esteja olhando. Colocar em prática aquilo que acreditamos ser justo, já que nós vamos falar sobre isso, é alinhar pensamento, palavra e atitude. É entender que caráter não se negocia. Princípios não mudam conforme a conveniência. E que viver em paz começa quando a gente se mantém fiel à nossa própria essência. No fim das contas, não é sobre agradar a todo mundo. É sobre deitar, né? Dormir em paz, olhar no espelho com verdade e saber que do nosso jeitinho, com os nossos valores, nós fizemos o melhor que podíamos. E isso, acredite, já é muito. Sejam bem-vindos. E vocês sabem que as leis fazem parte do nosso dia a dia, mas nem sempre a gente consegue acompanhar tantas mudanças, porque elas vêm. Direitos trabalhistas, aposentadoria, imposto de renda, tudo isso impacta diretamente o nosso dia a dia, a nossa vida. Para nos ajudar a entender melhor essas mudanças, vamos receber a doutora Tatiana de Souza. Bem-vinda, doutora Tatiana, como vai? Bem-vinda novamente, né, ao nosso programa. Obrigada por estar aqui, viu? Ela é advogada especialista em direito de família e dedica sua carreira a ajudar famílias a compreenderem e garantir os seus direitos por meio da lei. Muito bem-vinda a Sandra Daniotti. Doutora Sandra, tudo bem, meu amor? Obrigada a você, viu? Obrigada a você por estar aqui mais uma vez também com a gente. Você já fez por acaso uma compra e recebeu o produto com problema? Ai, já veio quebrado. Teve alguma cobrança indevida? Atraso na entrega? Tava ali, chega em 2 dias, demorou mais de 1 mês. Qualquer problema com o serviço? Quem vem nos ajudar nessas questões é o advogado especialista em direito do consumidor, Rafael Quaresma. Bem-vindo, Rafael. Uma boa noite. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ela é advogada com atuação no direito médico e saúde. Trabalha na defesa dos direitos relacionados à saúde e ética. Bem-vinda, a doutora Michele Werneck. Tudo bem, Michele? Como é que você tá? Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez também. Lembrando a vocês que assim que o nosso programa termina aqui na TV, ele já sobe para o YouTube/TV Aparecida. Tem o A12 também, que é o nosso portal digital. Lá você encontra a playlist com todas as edições do nosso programa. Você sabe que aqui tem moda, tem beleza, tem gastronomia, tem direito, tem pauta médica, tem inteligência emocional, tem música, tem um pouquinho de tudo. Então você encontra, tá tudo lá, viu? Para você. Gente, muito boa noite. Obrigada por esse programa que eu digo que é sempre uma consulta gratuita, né? Uma prestação de serviço realmente ao público. Sandra, vou começar contigo. Direito de família. Pois não. Ai. A pergunta que não quer calar. Por que muitas vezes a mulher não vai atrás dos seus direitos, se separa, né? Às vezes o cara nem assume o filho, ou se assume, em algum momento da vida se separam, ainda criança. E essa mulher não pede pensão, não vai atrás dos seus direitos, que na verdade não é dela, é da criança. Por que, na sua opinião, que isso acontece até com bastante frequência? Porque muitas vezes, boa noite a todos primeiro, eu acho que é a vergonha, é o medo, às vezes o medo do companheiro, do pai, dos filhos. Então acha que se ingressar com uma ação
vai ter aquela retaliação. E muitas vezes, Amanda, as separações são muito desastrosas e debaixo de violência doméstica, que muitas vezes nem os familiares sabem disso. Então, ingressar com uma ação, pedir uma medida, uma tutela do Estado, uma medida de emergência, né, uma cautelar, vamos dizer, de afastamento, isso é mostrar para a sociedade que houve uma falência da família. E quando uma mãe bate as portas do judiciário para pedir aquilo que é de mais importante, que é a criação, o alimento dos filhos, isso demonstra que alguém está falhando com o seu dever. E isso demonstra a falência da família, né? E é muito triste. E, às vezes, ela pensa também o seguinte, o que acontece muito. Era violento, nos causava dor, prejuízo, as crianças assistiam aquilo. E agora eu vou ingressar com ação e, pelo menos agora, na separação, está calmo, está longe, está afastado. Aí eu ingresso com ação e sabe o que vai acontecer? Então, ele diz, tudo bem, então eu vou pagar a pensão alimentícia, então eu quero as visitas. Como se as visitas, não é, fosse um privilégio dele, é um direito da criança, o convívio, né, com os pais. Então, usa isso como barganha. E muitas vezes a mãe deixa de fazer o pedido para quê? Para ter essa paz. Mas, na verdade, esta paz, amanhã ela vai perceber que custa muito caro, porque é um direito do seu filho. E não se esquecendo que deixar de fazer esse pedido, porque o menor não pode bater as portas do judiciário sozinho. Então, qualquer denúncia, o Ministério Público mesmo, ela pode vir a responder um processo crime por deixar de fazer aquilo que ela deveria para o seu filho. Ela pode pedir em qualquer momento, com 1 ano, 2, 5, 8, 10, até 18, em qualquer momento? Então, com a criança, nós não podemos falar, não se fala em prescrição, a maioridade de 18 anos ou até que conclua o estudo superior. Então, ela pode pedir a qualquer momento, desde que demonstre a filiação, né, e a necessidade, que é presumida do menor. Então, deixou, se afastou, tem a necessidade, deve-se pleitear, sim, a qualquer momento. Então, às vezes... E também não pode se pensar o seguinte, Amanda, às vezes a pessoa fala, não estou pedindo não, mas eu estou fazendo uma poupança. Então, assim, deixa rolar. Quando der 3, 4, 5 anos, eu ingresso com a ação, eu estou fazendo uma poupança, vamos juntando. Só que, assim, a partir de que momento é devido? Não é? Se você não pede, o direito não acolhe aquele que dorme. Então, juntar os documentos, ingressar com a ação, fazer um pedido para o seu filho, é um direito dele, seu filho, sua filha, né? É um direito dele. E o juiz vai decidir. Então, você tem um título que você vai cobrar. Se você não tem esse título, como é que fica? Se você entrar quando a criança tem 8 anos, por exemplo, você ganhar, existe um retroativo que ele tem que pagar, mas desses 8 anos ou é feito um cálculo, não sei, um acordo? Então, veja só, você bateu as portas do judiciário com 8 anos de idade. Aquele tempo para trás, o que a gente entende? Que um dos genitores falhou com essa situação, tá? Aí o judiciário não pode dizer assim, olha, não, eu vou condenar porque... Tá, e você entrou com a ação, você pediu, você tem uma sentença desse sentido? Não. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. O pai ou a mãe que arcou com aquele período sem a colaboração do outro, ele custeou, não custeou? Então, ele cumpriu a parte dele e do outro. Hoje, ele pode ingressar com uma ação pleiteando estes gastos na porcentagem, vamos dizer hipoteticamente, de 50% que o outro deveria ter pago e não pagou. Ele custeou todas as despesas. Mas o título executivo, vamos dizer, que uma sentença é como se fosse o antigo cheque, uma promissória. Vamos dizer assim para as pessoas entenderem melhor. É uma sentença que você vai tornar líquida, vai fazer os cálculos e vai executar. A partir desse momento, na sentença é que diz, a partir de agora, ou a partir da distribuição da ação, a partir de tal data, são devidos os alimentos. Então, a partir daquela data é que é feito o cálculo. Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Doutora Tatiana, o que mudou na lei trabalhista para empregado, para empregador? O que a gente teve de mudança nos últimos tempos ou alguma coisa que a gente tenha que se atentar? Olha, boa noite. Boa noite a todos. Olha, o direito do trabalho ele vem sofrendo diversas e profundas
transformações, né? Acho que a mais recente que nós tivemos agora é a própria, aspas, legalização da pejotização dos contratos, das relações de trabalho. Até porque o STF entende que existem outras formas de contratar. Concordo, é evidente que sim. Entretanto, a gente não pode banalizar o Instituto com pessoas que são claramente empregados. Eles cumprem horário, eles têm que justificar a sua ausência, eles estão ali cumprindo as ordens deste empregador, eles recebem um salário e eles só vão por causa do salário. Ninguém vai lá não fazer, senão é trabalho voluntário. Aí é outro tipo de situação. Então, a mais recente que nós temos nos adaptado, inclusive, é a questão da pejotização. Porque, às vezes, o empregador acaba confundindo, achando que pode terceirizar ou pejotizar todas as atividades da empresa. E não é bem assim. Tem gente que é claramente empregado. Então, assim, ele tem que ser tratado como empregado e receber ali as suas verbas. Enquanto outros que conseguirem comprovar sua autonomia, efetivamente, diligenciar na forma que vai prestar o seu trabalho, é evidente que ele pode ser um PJ e vai ser até melhor para ele, porque ele vai prestar serviço para outras pessoas, vai melhorar sua renda, vai ter a sua responsabilidade. Então, isso é ainda uma discussão bastante corriqueira, diária nos tribunais da Justiça do Trabalho. E a gente não pode fechar os olhos para isso, porque ainda existe muita... Além do empregado sem registro, que é claro, sim, a mania de querer, né, terceirizar tudo de uma maneira de fugir às responsabilidades. Isso não é legal, né? Sim, sem dúvida. Doutor Rafael, falando de direito do consumidor, você acha que, doutor, acha que ainda existem muitos direitos que o consumidor não sabe ou que ele deixa passar batido no dia a dia para evitar? Chegou uma coisa errada, até ir no correio, mandar trocar, acaba deixando para lá? Tem muito isso? Olha, eu acho que tem de tudo um pouco, viu, Amanda? Boa noite a você, a todos, é uma alegria participar. O direito do consumidor, ele está sempre presente no nosso dia a dia, porque como todos nós somos consumidores, essa dinâmica e, na verdade, disseminar essa informação é um trabalho que não tem fim. E eu penso que com a evolução da sociedade e a evolução do próprio direito, essa conscientização ela vai ganhando força. O Código é de 1990, a realidade da sociedade naquela época era outra, não é? Não tinha internet, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E todo consumidor gosta de praticidade, comodidade. Quem não prefere fazer a compra do conforto do seu lar, não é? Pelas lojas virtuais, comércio eletrônico. Agora, como você disse no início, nessa parte aqui do direito do consumidor, a gente tem muitos direitos, mas também temos outros tantos deveres, e nem sempre estes são lembrados. O direito do consumidor estabelece uma via de mão dupla para consumidor e fornecedor, que tem as suas obrigações, né, a sua cota ali de participação nessa relação. E muitas coisas surgiram ao longo desse período. Quando a gente fala destes problemas, a questão do superendividamento, não é, da educação financeira, são realidades de hoje que não existiam em 1990. Então, eu penso que a cada dia que passa, a gente vai pondo um tijolinho a mais nessa construção de cidadania. Eu sempre digo que cidadania tem 2 Ds, porque um é de direito e o outro é de dever. Agora, com a internet, né, com o digital, a gente comprando muito pelo digital, eu imagino que as fraudes, golpes, demora de entrega, tem muita coisa hoje, né, principalmente no digital. Eu já estou ficando à vontade aqui no sofá, viu? Você falou que era de casa, eu já estou quase em casa. Olha, o que a gente tem hoje nessa situação, acho que é interessante sempre dizer e reforçar para quem nos acompanha. Pela internet, o risco dessa negociação ela é toda do fornecedor, né? Muitas das vezes, o consumidor acaba sendo lesado no sentido de sofrer algum desconto, algum débito, e o direito nem sempre ele é tão claro e objetivo, mas algumas vezes ele é, e quando ele é, nós devemos prestigiá-lo. O artigo 49 do Código ele fala justamente isso, não é? Todos estes riscos da compra à distância devem ser absorvidos pelo fornecedor. A gente não pode esquecer que ele maximiza o ganho, potencializa o lucro. Então, se é bom para ele, claro que é bom para o consumidor, mas ele deve arcar com essas despesas. Então, a questão do correio, não é, de devolver a mercadoria, tudo isso deve ser feito sem ônus ao consumidor. E, às vezes, quando falta informação, o consumidor acaba arcando, na verdade, deduzindo ou descontando um valor que deveria ser restituído a ele. Sem prejuízo, sem perda, sem nenhum desconto.
Entendi, muito bem. Olha, vamos falar agora com a doutora Michele. Ela é advogada especialista em direito médico. Doutora, vamos começar já explicando para quem está em casa o que é exatamente o direito médico e de saúde. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas. É um prazer estar aqui novamente. O direito médico e da saúde é o ramo do direito que vai cuidar das relações jurídicas entre os pacientes e todos os profissionais da saúde. Apesar da nomenclatura ter se popularizado como direito médico, isso se estende a todos os profissionais. E não só a relação médico-paciente, mas regulamentar também o fornecimento da saúde, seja através da saúde suplementar, seja através da saúde pública também. Entendi. Isso é importante ficar claro, né? Vou trazer um assunto um pouquinho polêmico aqui para você. A gente teve um boom, recentemente, de um tempo para cá, de mortes por procedimentos estéticos. A que se deve isso, na sua opinião? Sim, infelizmente, né, nós vemos na mídia sendo noticiado praticamente semanalmente. Eu atribuo à imperícia. O que é isso? A falta de habilidade, a falta de conhecimento técnico daquela área. Nem todo médico está habilitado a realizar cirurgias plásticas, né? Dificilmente, assim como nós profissionais do direito, nós fazemos 15, 20 especializações e teremos a mesma expertise. Talvez em 2 ou 3, mas não necessariamente. Então, o que acontece, normalmente esses procedimentos são particulares, acontecem com pessoas famosas, com aqueles famosos médicos de Instagram, né? A pessoa vai e se ilude ali pelo número de seguidores e não busca informações sobre esse médico. O médico, para ele realizar qualquer tipo de procedimento estético, ele tem que ter RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. É um registro além do Conselho Regional de Medicina. Esse registro comprova que esse profissional passou por residência em cirurgia plástica. Então, infelizmente, quando eu falo por mim também, a gente procura um trabalho, a gente é muito visual. Então, se você verificou ali corpos maravilhosos com um preço que cabe no seu orçamento, não necessariamente você vai ter o discernimento de fazer essa procura, mas é importante sim pesquisar se esse médico é qualificado para realizar essa cirurgia. E é uma consulta simples. Através do site do CFM, você consegue, com o nome do profissional, puxar todos esses dados. E no caso desse, a família, ela processa esse médico? Sim, sim. Né? A gente chama de dano em ricochete, né? Porque é um dano que ele vai acertar. Ele vai acometer a família, os pais. De repente, aquela pessoa que faleceu era o arrimo da família. Ela era responsável por todas as despesas. Então, você vai verificar todos os danos causados por aquela morte ou por aquela lesão grave e vai responsabilizar esse profissional. Eu não sei se pode falar, mas por favor, só... isso é importante dizer. Se vocês quiserem completar a resposta do colega, por favor. Eu não vou completar, só vou dizer que eu entendi porque eu fiquei aqui do lado da doutora, porque o direito médico e o direito do consumidor, eles são co-irmãos, não é? Na verdade, essa relação é uma relação de consumo. Portanto, dentro da expertise da doutora, nós também aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, que traz uma informação muito interessante de responsabilidade objetiva, justamente para dispensar, com exceção dos profissionais liberais, mas para dispensar a prova da culpa, não é? Então, uma tentativa de facilitar a vida do consumidor, vamos dizer assim, ou da família, quando o consumidor não está mais aqui para poder reivindicar os seus direitos. Sem dúvida alguma. Gente, tem que ter atenção, né? A gente tem que... Meu Deus, na escolha de uma cirurgia, seja do âmbito que for, de um procedimento estético, como a gente tem visto isso, né? Às vezes nem é uma cirurgia, é um procedimento, vai ali na clínica, faz rapidinho. Quanto transtorno isso tem causado, né? Então fica a nossa observação e nossa dica aí para você. Intervalo, te espero na volta. Até já. Sabadão, estamos de volta. Aliás, já nos siga aí nas redes sociais, @de Papo com Amanda Françoso. Esse é o nosso Instagram. Por ali você consegue sugerir convidados, temas, né? Contar um pouquinho o que você está achando do programa. Participar da nossa caixinha de perguntas. E nós fizemos durante a semana uma caixinha bem legal falando sobre direitos e deveres. E um monte de gente do Brasil inteiro mandou mensagem, mandou os directs, respondeu a caixinha. E aí essas perguntas foram selecionadas e a gente começa agora com algumas aqui. Vem comigo. Pode rodar a primeira, diretor. Comprei um produto importado pela internet e quando apresentou defeito, descobri que não tem garantia no Brasil.
Quais são meus direitos como consumidora? Quem pergunta é Ana Paula Ribeiro, de Campinas. Beijo, Ana. Eu acho que essa vai para mim. Essa acho que é para você, Amanda, viu? Não tem jeito. Essa veio guiada já. Olha, Ana, essa situação da compra, não só pela internet, mas também do exterior, é necessário você verificar primeiro se há algum representante no Brasil, não é? A lei diz que o importador faz as vezes do fabricante em território brasileiro. Se não existir essa correlação, na verdade, a ação e o ajuizamento, né, a reivindicação desses direitos deveria ser feita fora, pelo princípio da extraterritorialidade. Portanto, é sempre importante, hoje grandes marcas, elas são mundiais, elas têm no mundo inteiro, não é? Então, essa marca que tem representante no Brasil, que explora também o mercado brasileiro, ainda que tenha o produto sido adquirido no exterior, você consegue tranquilamente utilizar a legislação brasileira para se proteger. Agora, se o produto for comprado no exterior e não tiver esta correlação aqui, fica muito difícil postular e reivindicar os seus direitos perante a justiça brasileira. Cabe Obrigada, uma doutor. denúncia, doutor? Como? Cabe uma denúncia nesse sentido? Porque eles são obrigados a manter uma empresa que faça esse Isso se a atendimento. venda fosse feita direta aqui, não é? Pelo que eu entendi da pergunta, ela compra... Ela compra pela internet ela compra o pela produto internet de importado. um site Isso. estrangeiro, não é? Então, nesse caso, se não há esse representante aqui, ela fica desguarnecida, ela fica desprotegida. Entendi. É importante essa verificação. O doutor estava dizendo também que lá no site do Procon, já na abertura, na capa ali, tem mais de 300 sites que não são recomendados, que já deram problema, que não são oficiais. Eu falei para ele que eu caí num golpe outro dia, comprando um tênis para minha filha, de uma loja que eu frequento muito no shopping. E aí saiu lá, tá o nome da loja oficial, entrei, bonitinho, com a logomarca igual da loja, enfim, não tinha como saber que não era, né? E, enfim, comprei o tênis, não chegou nunca, né? Aí você vai atrás, você começa a ver, não tem o contato, o e-mail não respondeu, entra no site de novo, ele já sumiu. É uma loucura. Ó, agora a Camila Rocha, de Niterói, Rio de Janeiro, ela diz assim: entrei com um pedido de pensão alimentícia e fui informada de que haverá uma audiência. Como é que funciona essa audiência e o que é decidido nesse momento? Olha só, chamar para uma audiência, porque quando você ingressa com a ação, obrigatoriamente a parte contrária, a outra parte, tem que ser citada para saber, olha, tem um processo contra você e se trata disso, e a pessoa vai ter um prazo para apresentar a defesa. Então, hoje, nós temos, assim, pelo código que prevê, pela lei, pela legislação, que o juiz pode agendar uma audiência para tentar uma conciliação, tentar um acordo que seja, que resumiria todo aquele processo, aquele sofrimento, aquela coisa toda, para que as partes pudessem se entender. E que muitas vezes não é até com o juiz, é com o conciliador, que eles encaminham para o que nós chamamos de Sejusc. Então, é um local onde tem um conciliador que é alheio a toda aquela situação, não faz parte daquela lide, daquele processo, e ele vai conversar com as partes. A experiência que eu tenho é assim, muitas vezes em audiência, o que a pessoa quer é falar. Ela quer contar aquela angústia, o sofrimento, a raiva. Algumas vezes, Amanda, dá certo. Algumas vezes até piora a situação. Porque aí a pessoa vai para essa conciliação, querendo jogar tudo aquilo na mesa, e não pensa que numa pensão alimentícia, quem é que vai ser o favorecido com isso? É o filho, é a criança, é o menor, é o vulnerável. Então, as partes, pensem sempre o seguinte, vai para uma audiência de conciliação, vai dizer, se não quer, primeiro, se não quer, já fale para o seu advogado, sua advogada, olha, não quero participar de audiência de conciliação. E eu concordo se a parte não quer. Porque muitas vezes fica 5 anos discutindo, brigando com a parte contrária, e aí você vai marcar uma audiência de conciliação para quê? Não é? Para ouvir as mesmas coisas, lamentações, brigas, xingamentos, e acaba até envolvendo os profissionais. Então, vai para a audiência para tentar melhorar a situação. Se não for assim, não se marca, vai para a instrução, apresenta a contestação e o juiz é que vai julgar. Mas se tem audiência de conciliação e tem a possibilidade de um acordo amigável, vai resumir o processo em muito, né? Então, adianta o expediente para uma decisão final. A Rosângela Ferreira, de São Luís, diz: meu médico prescreveu um medicamento de alto custo que não consigo pagar. Posso conseguir essa medicação gratuitamente pelo SUS?
Obrigada pela pergunta, Rosângela. Pode sim. Nós temos uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, chama RENAME. Essa lista você consegue acessar. Tem os de alto custo. Tem os de alto custo. São todos os medicamentos que o SUS ele fornece aos pacientes. Se chama de medicação padrão. Tá? O que não é fornecido são os medicamentos que estão em testes ainda. Medicamentos experimentais realmente não são fornecidos. Tá? Então, o que é preciso? A partir do momento que o médico prescreveu, ele vai justificar o porquê do uso dessa medicação de alto custo, justificando, inclusive, com exames, tanto de diagnóstico por imagem ou exames de análises clínicas, exames de sangue e por diante. Caso não consiga, né, esse medicamento de alto custo, você pode sim ingressar com uma ação, mas desde que esteja nesta lista do RENAME. De posse de todos esses documentos, você vai até a farmácia de alto custo. O município vai analisar essa documentação e você passa a receber. Alguns municípios têm até um programa que chama Medicamento em Casa. Se forem remédios controlados, vai um motoboy entregar esses remédios na casa do paciente. Normalmente não é o maior índice de judicialização esses de alto custo. Então, nós podemos dizer que nós temos uma lista robusta de medicamentos fornecidos, felizmente. João Batista Ferreira, de Contagem, Minas Gerais. Existe um limite legal para a quantidade de horas extras que o trabalhador pode fazer? Teoricamente, são 2 horas por dia. São as 8 horas de trabalho, mais 2 horas, desde que tenha uma previsão, desde a contratação, enfim. E também tem o trabalho extraordinário, que é aquilo que você não está esperando. Por exemplo, uma demanda absurda, e aí precisa dar conta da vazão àquela produção, que são alguns dias. Mas a verdade é que, ainda que existam esses limites, eles nunca são respeitados. Eu trabalho com alguns clientes que são, vou dar o exemplo mais simples, que é vigilante de escolta. Sabe quando você vê um caminhão escoltando uma carga? Sim. Eles atravessam estados sem dormir. Eles fazem a escolta a noite inteira daquele caminhão enquanto o motorista repousa, e eles não recebem todas as horas que eles trabalharam. Eles trabalham 24, 36, 48 e precisam retornar. E quem humanamente consegue trabalhar tantas horas? Você está colocando sua vida em risco diariamente para aquele emprego que muitas vezes você nem recebe essas horas extras. Eles inventam um banco de horas. Olha, cada anedota que a gente fica assustado de imaginar a criatividade do empresariado brasileiro, viu? Mas, então, assim, no mundo ideal, sim, existe. Mas na prática a gente sabe que não. Né? Sendo remunerado com 50%, 60%, 100% conforme convenção coletiva, enfim, aí a pessoa recebe e ali ficam kits, tanto o empregador como o empregado. Recebeu. Mas a realidade é muito mais dura. Tanto que a maioria das reclamações trabalhistas referem-se às verbas rescisórias e hora extra. Uhum. Não é falando, eu escorreguei e quero dano moral. Não é sobre isso. A grande maioria é buscando os direitos previstos, tanto na CLT, Constituição Federal e na Convenção Coletiva. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo, e aí a resposta encarada, por exemplo, doutora, quanto tempo uma pessoa entrou com um processo contra um plano de saúde para conseguir uma AT para criança autista, porque a gente sabe que é lei, mas não sei a porcentagem, mas a maioria das escolas não tem isso de prontimão. Se tem, joga para o plano ou para você pagar. Elas aceitam que você leve na escola. Pode entrar com a AT, mas você que paga. Então, assim, tem muita coisa, né, que é lei, mas ainda não está sendo... Não está vigente, não está sendo cumprida como deveria. Uma pessoa entra na justiça, entra com processo contra esse plano de saúde. No geral, entra querendo pensão, alimentos, entra contra a empresa, querendo as horas extras que não foram pagas, enfim. Quanto tempo uma pessoa demora? Um processo demora? 1 ano, 2, 10, 5, 2 meses, 3 meses? Cada um na sua área, se puder me responder. Eu sei que não deve ter uma fórmula mágica com uma resposta, mas uma média. Realmente não se tem uma fórmula mágica, mas tem as questões mais urgentes, né? Por exemplo, uma ação de alimentos é urgente. No meu caso, uma tutela de urgência para a realização de uma cirurgia. Então,
a gente pede, né, 24 horas, em 48 horas, e o juiz normalmente acata esses pedidos para que sejam cumpridos. No caso que você perguntou dos assistentes para ficarem com as crianças, demora um pouco mais, porque esse pedido depende de um laudo médico, por exemplo, no caso do autismo. A mãe, o responsável, vai procurar a escola, seja ela pública ou particular, vai entregar ao diretor esse laudo e vai, né, expor a necessidade do filho. A partir daí, se for uma escola particular, a gente sabe que vai ser um pouco mais rápido. A escola ela não é obrigada a criar uma vaga, um local específico para o tratamento dessa criança, mas sim ela tem o dever, a responsabilidade de disponibilizar esse profissional. Acaba sendo mais rápido, até porque senão o responsável vai falar: tudo bem, muito obrigada, troca de escola. No caso da pública já não é assim. Normalmente os pedidos diretamente na escola não funcionam, os pais têm que ficar renovando os laudos, levando na Secretaria de Educação, se não resolver, até o Ministério Público. Então, deveria ser um caminho curto, mas acaba levando, às vezes, um ano letivo. Isso vale também, doutora, já que a gente entrou nesse assunto, estou falando de um espectro, mas isso vale para tudo, né? Sim. Para o plano de saúde liberar as terapias, por exemplo, que diz que é bem complexo, né? Às vezes libera, às vezes não, e aí a mãe vai tentando, tal, até uma hora que ela entra realmente com o processo. No caso das terapias, o que ocorre? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem um rol de procedimentos que são cobertos, mas não necessariamente os procedimentos que têm cobertura são aqueles que o médico vai prescrever para aquela criança. Então, por aí começa-se a judicialização. Então, nesses casos, demora mais ainda, porque a operadora ela vai rebater que não é coberto pelo rol da ANS, ela não tem a obrigação de cumprir com aquilo. Então, o que acaba fazendo? Ou essa criança, a mãe arca, né, o responsável arca com essas terapias, ou o médico acaba mudando a conduta. Não digo que é uma conduta insuficiente, mas o médico busca ali opções para que seja célere esse atendimento. Busca procedimentos que estão descritos no rol e que a operadora de saúde, né, o convênio, libere mais rápido. Mas também não tem um tempo, Amanda. Quem mais quer responder? Então, quando a doutora estava falando, eu pensei o seguinte, porque, na verdade, eles glosam, né, a resposta quase sempre é negativa, mas quem tem que dizer o que o paciente precisa e o tratamento adequado é o médico. Então, é aí que é a nossa função, sabe, Amanda? Então, quando a doutora disse uma medida cautelar para pegar uma medida de urgência, tem que buscar os seus direitos para que seja mais rápido, porque muitas vezes, doutora, não está no rol. E a maioria das vezes a gente vai lá e não está no rol. E o paciente precisa. Então, eu vejo a dificuldade assim. O seu médico, doutora especialista, me perdoe se eu estiver errando, me oriente, mas assim, eu digo, eu quero uma declaração médica, um relatório médico que me dê, inclusive, a doença, o prognóstico, o CID e a evolução disso tudo e a necessidade. Porque, basicamente, é isso, demonstrando que é o médico que o paciente precisa e é o médico que tem que mostrar, né, a necessidade. Sandra, mas e quando a gente vai para a tua especialidade e fala, por exemplo, de um processo de alimentos ou de guarda, é uma coisa rápida ou demora 2, 3 anos, 5? O processo final dele, quando é guarda e é um litígio muito grande, não é rápido, demora muito. Mas sai uma liminar para a parte já começar a pagar. Exatamente, porque a criança, o vulnerável, ele não pode ficar à mercê de, olha, este é melhor, aquele não, e pega nesse dia, e não devolve, e aquela briga. Então, uma liminar, né, se decide a questão de com quem vai ficar a criança, a guarda, né, que normalmente hoje se prevê a guarda compartilhada, mas num primeiro momento em que há um litígio muito grande, como que você vai fazer uma guarda compartilhada, né, se os pais não se entendem e muita briga e a criança naquela situação? Então, se decide pelo guardião, aquele que melhor atender às necessidades do menor, tem que focar sempre o quê?
que o seu objetivo é a criança. Então, aquele guardião que pode zelar e cuidar melhor, então é que vai ter a guarda. No transcorrer do processo, que o processo implica em provas, documentos, não é isso? Testemunhas e situações, inclusive relatórios médicos, uma perícia técnica, psicólogo, psiquiatra e uma série de situações. E hoje tem laboratórios que podem ser feitos com a criança, com os pais e tudo, para uma sentença. Há processos que, por exemplo, um litígio muito grande, eu já tive 4 ou 5 anos, né? E há situações que você pega um processo e diz, nossa, isso daqui não vai acabar nunca, né? Em 4 meses você consegue resolver. E doutora Tatiana, a trabalhista também é assim? Sim, mas na Justiça do Trabalho, entre você distribuir a ação, quando você dá a entrada, já tem uma data de audiência. Se não tiver acordo ali, que varia de 60 a 90 dias para ter esta audiência, aí vai ser a sentença e recurso. Tudo andando muito bem, em 1 ano e meio você já tem os cálculos. Agora, receber, né? Se é uma empresa que tem liquidez, você consegue resolver isso em um breve espaço de tempo. Agora, caso contrário, aí são alguns anos. Tem que procurar bens dos sócios, etc. e tal. Doutor. Não, eu diria que essa sua pergunta é a pergunta que todos os clientes fazem, que nós, advogados... É o que a gente quer saber. Receber logo, né, eu diria, Amanda, que tem muitas variáveis nisso tudo, né? Por exemplo, a realidade do judiciário, a estrutura, não é? Eu falo, por exemplo, de certas comarcas que você tem... situações e repartições ali que são mais ágeis, então isso impacta positivamente na marcha do processo. Agora, atrelada a essa questão, acho que é interessante, pelo menos na minha área, mas compartilha com a das colegas aqui também, a questão da indenização, porque uma pergunta é, quanto tempo leva o processo? Mas a outra é, quanto eu vou receber? E eu sempre falo para o meu cliente o seguinte, eu falo, quanto você acha que você deve receber? Ah, eu não sei. Falei, imagina você que é a vítima, não sabe quanto, e o juiz que nem te conhece. Então, essa pergunta é importante para o cliente saber. E, infelizmente, eu não sei qual é a percepção das minhas colegas aqui, mas a realidade do judiciário, atualmente, ela é um tanto quanto desmotivadora, não é? Por quê? Porque você não tem ali um valor minimamente... satisfatório, né? Compatível e condizente com a realidade. A gente vê, infelizmente, mas às vezes a perda da vida, que é o nosso bem jurídico mais importante, é fixada uma indenização de 100, 150, 80 mil reais. Será que isso é valor para a nossa situação? Eu advogo há 25 anos. Muito rapidamente aqui, eu me lembro, Amanda, em 2005, 2006, nós tínhamos indenizações por um protesto indevido de nome. Uma coisa bem simples para quem nos acompanha visualizar. Uma indenização de 20, 25 mil reais em 2006. Hoje, em 2026, 20 anos depois, o judiciário fixa para a mesma situação indenizações de 3, 4, 5 mil reais. Na minha visão, de forma muito equivocada ali, olhando a vítima, olhando o consumidor como se ele, né, no meu caso, já que a relação é de consumo, como se ele quisesse se aproveitar da situação. E a gente tem sempre que lembrar que o consumidor é vítima, ele não tem nenhuma vontade ou vantagem em ajuizar a ação e seguir com o processo. Mas se isso é necessário, a reparação do seu direito certamente não vale 3, 4, 5 mil reais. Então, como tem muita ação, tenta-se cortar o mal combatendo não a causa, mas o efeito. Isso é um erro. Certíssimo. Nós temos que fazer um intervalo, mas é claro que eu te espero na volta. Até já. Todo sábado, 7h30 da noite, eu te encontro aqui na TV Aparecida. Lembrando que assim que o programa termina, ele já sobe para o YouTube, youtube.com/TV Aparecida. Na segunda-feira, geralmente, eu posto nos stories também um linkzinho de clique aqui se você perdeu o programa, se você quer indicar para alguém. Já nos siga também nas redes sociais e bora, né, participar de forma mais ativa aqui do nosso encontro de sábado à noite. Doutora Michele, eu queria que você desse, assim, resumidamente, mais ou menos um passo a passo quando a gente recebe uma negativa do convênio. Tá, você recebeu uma negativa do convênio, o primeiro passo é entrar em contato com a ouvidoria e dizer a sua necessidade. Então, por exemplo, a minha necessidade é uma cirurgia de retirada de um nódulo. O convênio vai negar por que ele negou? Tem que ter uma justificativa dessa negativa.
Com essa justificativa, você pode pedir para o seu médico fazer um relatório mais elaborado e você apresenta, envia por e-mail para a ouvidoria. A ouvidoria demorou para receber, para responder, você pode pegar essa mesma documentação, entrar no site da ANS e fazer uma NIP, que é uma notificação intermediária preliminar, descrevendo que você é cliente, que você está em dia com seus pagamentos, que você não apresenta carência, necessita de fazer a cirurgia, anexa o laudo médico e a negativa da operadora de saúde. Caso não haja a devolutiva nem da ouvidoria, nem da ANS, aí sim você ingressa com uma ação judicial, com pedido de tutela, de urgência, para que seja solucionado mais rápido. Mas o passo a passo é esse: ouvidoria e site da ANS. Doutora Tatiana, como contratar certo? Eu sou uma empreendedora, estou abrindo um novo negócio, ainda sou pequena, aí estou falando para você que está em casa, independente de qual seja o seu negócio. Preciso contratar uma primeira pessoa, tal. Entra como... O que é melhor para mim? Que ela entre como PJ, ou se for CLT, enfim, como contratar certo? Exato, porque na Justiça do Trabalho é o seguinte: quem paga mal, paga 2 vezes. Por exemplo, a pessoa é sua empregada, como a gente mencionou, tem lá horário para entrar, horário para sair. Todos os dias ela comparece, você paga um valor fixo mensal para ela. Ela é um CLT. Não adianta fazer um contratinho dizendo que ela é PJ, que não vai colar. Todos esses valores que você não pagou ou que você tentar de modo supletivo dizer que era PJ, na Justiça do Trabalho fala assim: não, Amanda. Você tem que pagar dizer que vale se ela transporte. entrar na Justiça, eu vou ter que pagar. Vai pagar hora mais extra, uma vez. 13º, férias, tudo? Vale transporte, vale refeição, se você não pagou, etc e tal. Agora, se você vai contratar uma pessoa para te ajudar numa divulgação, para empacotar, ela vai aparecer lá, olha, só de segunda e terça, tais dias, e você combinou um valor. Ali é um contrato freelancer, pode ser também, tem contrato intermitente. Então, é bom procurar uma assessoria jurídica para que você não se perca, né? Eu digo você, quem precisa, para que não se perca e enquadre cada empregado na realidade dele. Quem é empregado, quem é PJ é PJ. É contrato intermitente? Só não preciso de você todo dia, mas eu vou te avisar daqui 2 dias antes se você pode fazer esse trabalho para mim. Por exemplo, serviços de buffet. Fazem muito por contrato de intermitente. Então, é importante buscar uma assessoria e especificar o que você precisa daquela pessoa. Aí você não vai pagar 2 vezes. Vai pagar bem e pagar certinho. Entendi. É complexo, gente. Doutor Rafael, quando vale a pena registrar uma reclamação no PROCON? Tem o Reclame Aqui, enfim... Olha, são caminhos que não são excludentes, Amanda. São muitos canais, né? São muitos canais, vários caminhos, e o consumidor, a gente fala sempre que o consumidor bem informado é um consumidor respeitado, não é? Então, o consumidor ele pode registrar essa reclamação, vai sempre depender da urgência que ele tem. Muitas das vezes, o procedimento administrativo, esse do PROCON, dos sites de reclamação, são procedimentos mais lentos, e ele não pode esperar. Então, ele precisa mesmo judicializar, não é? Para cumprimento de uma oferta, entrega de um produto, substituição de um produto. Muito se fala dessa questão, né? Às vezes, um celular quebrou, tem o direito à substituição imediata ou não. O código tem um dispositivo para isso. Ele não fala em celular, mas fala em bem essencial. E hoje, o que seria essencial se não o celular? Não é? Nós não ficamos um dia ou uma hora, talvez, longe do celular. Então, essa substituição imediata é necessária. Pela via administrativa, nem sempre é possível. Então, eu diria que este registro de reclamação nos canais também do fornecedor, a doutora falou da ouvidoria, os grandes fornecedores têm canais de atendimento, têm ouvidoria, internaliza a reclamação, guarda o número do protocolo, e isso acaba pavimentando o caminho da indenização. Os órgãos administrativos, eles não podem recepcionar indenização por dano moral, nenhum PROCON pode trabalhar essa questão, mas se você tem número de protocolo, se você tem esse passo a passo, na justiça fica mais fácil de convencer o juiz para uma indenização. Então, vale a pena? Sempre vale, porque é uma forma de fazer valer os nossos direitos. Sem dúvida. Obrigada, doutor. Doutora Sandra, como é que as famílias podem se organizar para evitar disputas sobre herança e garantir, né, também o bem-estar financeiro dos nossos filhos, por exemplo? É aquela história, quem casa, quem quer casa, quer criança, quem quer criança, quer jardim, e assim vai aumentando o patrimônio, porque você vai pensando no futuro, vai crescendo, vai mudando, vai melhorando. E vai acumulando um patrimônio, vai acumulando bens, vai acumulando dinheiro
imóveis, etc. Só que a gente tem que pensar que todo um dia vai chegando ao seu fim, você vai envelhecendo, você tem os filhos, ou tem irmãos, ou tem primos, ou tem parentes, sobrinhos, e para quem vai ficar tudo isso? Então, hoje eu tenho mais afinidade com um filho que cuida mais de mim, eu tenho um filho que é mais distante, e você tem que analisar tudo isso. Eu posso dispor de tudo? Não, não pode dispor de tudo. Você pode dispor de uma parte, você tem que respeitar a legítima. Então, você tem que fazer um planejamento sucessório, isso em vida, né? Que pode ser até desde um testamento. Você tem que procurar um profissional, né, que tenha esta competência, que saiba te orientar, para que você diga, eu tenho este patrimônio, quando eu partir desta para melhor, então eu vou dividir desta forma e eu quero que continuem trabalhando com esta empresa, com estes imóveis, a produção, os aluguéis e tudo mais, porque ele vai deixar herdeiros. E como que eles vão sobreviver? E alguns têm empresa familiar, inclusive tem que se decidir isso. Então, é necessário fazer um planejamento de sucessão, sucessório, para quando você vir a falecer, que as pessoas cumpram aquilo que você queria e já deixou em vida. Isso é importante, né, gente? Porque Muito. depois vira uma confusão na família, né? Muito. Vira uma confusão, às vezes, numa família que nem existia confusão. Isso. E muitas até não têm o dinheiro para arcar com os custos de um inventário, de uma partilha. E hoje tem até uma decisão, então tem cartórios que têm convênios com empresas que até facilitam esse pagamento do ITCMD, dos impostos. Então, não deixe lá parado, providencie, é possível parcelar e é possível resolver. E acabar com essa tortura, né? Sem dúvida. Tem alguma pergunta do público? Vamos ver aqui. A Juliana Mendes, de Belo Horizonte. Meu celular apresentou um defeito de fabricação dentro da garantia. Optei pela troca, mas a loja informou que não tem mais aquele modelo, o mesmo modelo. Eu tenho direito a receber outro aparelho similar ou superior? Olha, pode ser o aparelho similar. Aqui a lei fala o seguinte, ela dá, na verdade, 3 caminhos ao consumidor e a escolha é dele, né? Muitas vezes isso não é dito. Parece que o fornecedor faz um favor ao consumidor, quando quem deve escolher é o próprio consumidor. A substituição do produto, a devolução da quantia ou o abatimento proporcional do preço quando houver essa possibilidade. Se o produto não funciona, não tem o que abater proporcionalmente. Agora, se é a primeira opção da substituição do produto e não tem mais aquele produto, aí a conta é matemática. Se for mais caro, paga a diferença. Se for mais barato, fica com crédito ou recebe esse valor. Mas quem escolhe é o consumidor e não o fornecedor. No caso do celular, lembra que é produto essencial e você pode reivindicar essa substituição imediata. Não é fácil, mas é possível. Próxima, André Figueiredo, de Uberlândia. Eu posso alterar o regime de bens que eu escolhi para o meu casamento para qualquer outro regime ou há alguma restrição? Pode sim. Então, inclusive tem decisões recentes, né, sobre a questão de alteração de regime, porque às vezes, inclusive as pessoas maiores com idade superior a 70 anos, que o código prevê que teria que ser o regime obrigatório da separação obrigatória de bens. Hoje já se pode fazer o pedido de mudança. E como que é feito isso? Isso através de documentação e provas que você junta, que tem que mostrar a questão financeira, que não há fraude, que não há prejuízo de terceiros, e pedir essa modificação e, inclusive, pode fazer um pacto. Porque tem que se pensar o seguinte, vai se fazer a modificação do regime, mas e os bens que vocês adquiriram na constância daquele regime? Como é que fica? Então, ele não avança. Essa modificação desse regime a partir de agora, ele não vai avançar lá para trás. Então, vai ser a partir de agora. Então, tem que ser muito bem pensado e fazer um pacto, né? E fazer tudo discriminado para não ter problema futuro. A Eduarda Martins, de São José dos Campos. Obrigada, Eduarda. Eu e meu cônjuge éramos casados e eu estava incluída como dependente no plano de saúde dele. É possível solicitar ao operador a cobrança das mensalidades de forma separada? Sim, é possível. Inclusive, é possível que ele declare como dependente no imposto de renda. Então, é possível, sim, essa troca. Mas é bem
importante deixar claro que é até o momento que ele, como contratante, permitir também. A hora que ele encerrar aquele convênio, se ele quiser fazer um downgrade ou um upgrade do convênio, ela não vai ter poder de decisão nenhum em relação a isso, porque ela está como dependente. Paula Nascimento de Diadema. Meu chefe reduziu minhas atividades e com isso meu salário também diminuiu bastante. Sinto que ele está tentando me forçar a pedir demissão. O que eu posso fazer numa situação como essa? Na verdade, ele fez uma alteração lesiva do contrato de trabalho, tanto com a redução das atividades, que isso caracteriza um dano moral, que te coloca num ócio forçado, e além da questão financeira. A princípio, eu entendo que você pode procurar um advogado para verificar outros requisitos, inclusive da rescisão indireta. A rescisão indireta é quando o empregado dá a justa causa no patrão, né, para que ele receba todas as verbas rescisórias como se demitido fosse, incluindo aí verbas, aviso prévio, 13º integral, férias, a multa do 40% do fundo, sacar o fundo de garantia, porque essa é uma manobra comumente utilizada por alguns empregadores para que o empregado se sinta realmente desmotivado e acabe por, num ato impensado, pedindo demissão, né? Mas procure sim um advogado e a rescisão indireta é o caminho para você. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero muito agradecer essa baita aula, essa consulta realmente que vocês trouxeram aqui para a gente, para o nosso público. Muito obrigada por compartilharem a sabedoria, as dicas aí de vocês com a gente. E eu queria agora me despedir, a consideração final de vocês. Doutor, começar contigo. Muito obrigada por estar aqui. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Amanda. Foi uma alegria participar e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, porque com isso a gente vai melhorando a nossa sociedade. Foi uma alegria. Obrigada, viu, Michele? Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, obrigada aos colegas pelo aprendizado também. A gente aprende bastante aqui. E obrigada pelos telespectadores, pelas perguntas. Foi muito enriquecedor. Obrigada. Sandra, obrigada, minha querida. Eu que agradeço o convite e também digo, aprendi bastante, né? E dizer para que nós, operadores do direito, temos que fazer aquilo que o cliente quer e como ele vai ficar satisfeito, né? É isso aí. Então, hoje nós tivemos um grande aprendizado aqui de todos. Agradeço a todos, agradeço a você, Amanda. Boa noite a todos. Obrigada, Tati. Obrigada, querida. Eu quem agradeço mais uma vez poder participar, esclarecer algumas dúvidas. E a minha consideração final é: pense antes de tomar uma decisão, principalmente se você é empregado, para que não seja impossível depois a gente reverter isso na justiça. Um pedido de demissão, eu te digo, escreveu a cartinha, não dá para reverter. É difícil. Não reverte. Tem toda a razão. É isso aí. Bora pensar. Que você tenha uma semana maravilhosa. Obrigada pelo carinho da sua audiência e da sua companhia. Obrigada, equipe. Beijo. Até sábado que vem. Tchau.